seja convosco, amém? Amém. Graças a Deus, que Deus deu mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui juntos, adorando, né, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? E graças a Deus porque Ele deu a nós vida, né? Graças a Deus porque podemos respirar, podemos caminhar, podemos ouvir, podemos sentir a temperatura. Graças a Deus pelo sentido da vida. Só por isso, só por nós estarmos vendo, ouvindo, olhando, se movendo, caminhando, agradecemos ao nosso Deus, que é o milagre da vida. Quero ser breve, nem precisa vocês abrirem as Bíblias. Eu vou ler só um versículo em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Condenação, a palavra condenação, ela acontece depois quando alguém é acusado, quando alguém ele é julgado diante do júri, diante do juiz, diante dos advogados, e essa pessoa tem o veredito, ou ela é absolvida ou ela é condenada. E muitas vezes aqui no Brasil, às vezes o inocente é condenado, e muitos que são realmente os criminosos acabam sendo absolvidos. Mas dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não importa se de repente você é criticado, se você é caluniado na tua vida, no teu trabalho, na escola, na rua, e fique feliz se você tem uma vida, se você anda no Espírito. Sabe por quê? Porque ninguém atira pedra em árvore, nem pau, nem cutuca a árvore que não produz fruto. Mas quando alguém está fazendo um trabalho para Deus, e está se santificando, está se consagrando, tenha certeza que sempre vai ter um ou outro, assim como fizeram com José do Egito. Os seus próprios irmãos diziam: você é um sonhador, você está querendo ser o maior entre nós, tá? Mas nós vamos dar um jeito em você. Mas Deus é o importante, que Ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Rapidamente, eu quero contar uma história que aconteceu no século XIX nos Estados Unidos. É bem resumida e já estou passando, devolvendo a palavra. Então, um menino não evangélico, ele costumou ir até uma igreja evangélica com um amiguinho na escola bíblica dominical. E esse menino, aos domingos, ele ia assistir a escola bíblica. E a palavra de Deus diz assim: que ensinai o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. E o pai desse menino, não evangélico, disse: filho, eu prefiro ver você roubando um pé de couve na casa do vizinho do que você está indo nessa igreja dos crentes. E vocês sabem muito bem que para uma criança o pai é um herói, a mãe é uma heroína. Ele acredita no seu pai, ele acredita na sua mãe. E esse menino passou sim a pular cerca, a invadir as casas dos vizinhos, e ele foi crescendo. E lá na época, século XIX, não existia automóveis, o único meio de transporte era cavalos. E ele passou a roubar cavalos, como se fosse alguém hoje que rouba carros. Começou a roubar cavalos e, gente, ele se tornou tão conhecido, até famoso, lógico, uma má fama, mas ele se tornou tão famoso nos Estados Unidos que falasse no nome dele, já sabia que era o ladrão de cavalo. E ele foi condenado, foi preso pela polícia, depois de muitos anos, e condenado à pena de morte, cadeira elétrica. E quando esse jovem estava diante, ou seja, no dia da sua morte, ele deram uma última oportunidade para ele: para quem que você gostaria de conversar? Depois você vai morrer, só que nós te damos uma última oportunidade. E ele pensou: o pai ou a mãe? Não, meu pai, eu não tenho prazer de conversar com ele, porque devido ao meu pai eu estou hoje aqui. Aí ele começou a se lembrar de alguns momentos mais felizes que ele passou na sua vida, e ele lembrou que era a escola bíblica dominical, quando ele estava aprendendo da palavra de Deus.
Então ele disse assim: procurem para mim tal pastor, que ele lembrava o nome, e eles conseguiram entrar em contato com o pastor. O pastor, quando soube a notícia, até ficou assim: poxa, estão me chamando no momento que um réu vai para a cadeira elétrica? Mas ele convidou o diácono e chegou até lá o presídio. E quando o rapaz falou para ele: pastor, talvez o senhor não lembre mais de mim, mas eu conheço o senhor. E quando eu era pequeno, eu assistia a escola bíblica dominical na sua igreja. E eu sei que hoje eu estou nessa situação e é o meu fim. Agora eu só queria fazer uma pergunta para o senhor: será que tem perdão para mim? Será que Deus ainda me perdoa depois de tanta coisa errada que eu fiz? O pastor disse para ele, gente, de uma forma com tanta fé, com tanta certeza, disse: sim, se você está arrependido de todas as coisas que você fez de errado, Deus te perdoa já. Ele disse: pastor, eu quero que o senhor ore por mim então, porque eu estou arrependido. O pastor orou por ele e passou novamente aos carrascos que iam executar. Quando ligaram toda a aparelhagem dele, da cadeira elétrica, acionaram os botões, não acontece nada. Irmãos, isso é história verídica, tá, irmãos? Não foi inventado, história verídica. Não acontecia nada. De repente, a segunda vez, tentaram novamente. De repente, o rapaz, irmãos, começou a sentir a presença do Espírito Santo, aquela alegria, aquele algo tão bom quando Deus perdoa alguém, porque a Bíblia diz que quando nós somos perdoados, nós somos considerados nova criatura, né? As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E de repente aquele rapaz começou a gritar, irmão: eu sou nova criatura, eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Os júris, ninguém entendia, os carrascos, ninguém entendia. Eles pegaram novamente, ajustaram todo o equipamento e disseram: vamos tentar mais uma vez. Gente, e o rapaz começou a gritar de novo: eu sou livre, eu sou nova criatura. Aí eles pararam e perguntaram ao pastor: afinal de contas, o que será que aconteceu com esse rapaz? Aí o pastor disse assim: Deus perdoou todo o passado dele. A partir de agora, ele está sentindo e realmente está acontecendo nele a transformação. Hoje ele é um novo homem. Eles disseram: mas nós vamos tentar a última vez ainda com esse jovem. Ligaram novamente a aparelhagem, acionaram os botões e nada, gente. Ele começou a gritar de alegria, porque ele era nova criatura. Eles liberaram ele, entregaram para o pastor, para que o pastor fosse aquele que estivesse acompanhando a vida dele agora fora da cadeia. E conta que ele se tornou um dos maiores missionários da época para transmitir a palavra de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.